Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa aula nós vamos fazer aí alguns exercícios e também entender alguns detalhes da química orgânica que são muito importantes para mais à frente em alguns conteúdos, ok? Bom, então olha só, vamos entrar em alguns detalhes sobre os compostos orgânicos, certo? Aqui, gente, nós temos uma cadeia carbônica, ok? Uma cadeia carbônica aqui. Primeiro, o que é uma cadeia carbônica? Cadeia carbônica nada mais é do que uma cadeia, né, carbonos ligados a outros carbonos. É uma rede de carbonos ligados entre si. Então isso eu chamo de cadeia carbônica, certo? Ou simplesmente cadeia. Ok? Então toda vez que for falado a tal cadeia, a cadeia carbônica, tenha ciência disso, que eu estou falando de carbonos, uma rede de carbonos ligados entre si, ok? Bom, uma coisa importante, gente, que nós vimos lá no início já do estudo. O carbono, ele faz 4 ligações. E o que acontece? Sabendo que o carbono ele é o protagonista dos compostos orgânicos, é o principal elemento. Porém, eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós temos um coadjuvante muito importante também aqui, que é o hidrogênio. Porque todas as ligações que precisarem ser completadas, que o carbono ainda precisa fazer até fechar 4, o hidrogênio ele vai completar essas ligações que faltam ainda. Como assim, professor? Imagina aqui que eu tenho o seguinte carbono. Esse carbono ele fez duas ligações com o átomo A e com esse outro átomo B, certo? Genérico. Só presta atenção aqui mais no carboninho. O que acontece? O carbono ele faz 4 ligações, só que ele só fez duas ainda, certo? Ele só fez essa ligação com A e essa outra ligação com B. O que acontece? Para completar as 4 ligações, nós vamos colocar hidrogênios nas ligações que faltam, certo? Então, por exemplo, aqui ele está ligado, fez duas ligações, um com A, outra com B, só que ainda precisa fechar 4. Então eu vou completar com outras duas ligações. Ligações com quem? Com o hidrogênio. É o hidrogênio que vai completar as ligações que ainda o carbono precisa fechar. Ok? Professor, por que é o hidrogênio? Bom, primeiro, o hidrogênio ele fecha exatamente uma única ligação. Ele faz apenas uma ligação covalente. Então, ele é um ótimo candidato aí para fechar as ligações que faltam ainda para o carbono. Obviamente, gente, ele vai estar ligado a outros elementos, mas a via didática aqui eu vou explicar dessa forma, ok? Para ficar mais fácil de entender. Todas as ligações que o carbono precisar completar até fechar 4, nós vamos colocar o hidrogênio para fechar e completar essas ligações, ok? Tá bom, professor, falou bastante, mas vamos direto para o exercício para entender melhor. Vamos então. Olha só, esse primeiro carboninho aqui, ele fez quantas ligações? Bom, ele fez apenas uma única ligação. Bom, só essa daqui. O carbono ele faz 4 ligações. Por fazer 4 ligações, ele ainda precisa de mais 3. Se esse carbono ainda precisa de mais 3 ligações, eu vou completar essas 3 ligações exatamente com 3 hidrogênios fazendo ligação simples com ele. Então, olha só, aqui ele fez uma ligação, então eu vou completar com mais um hidrogênio, mais um hidrogênio, mais um hidrogênio. Pronto, esse carbono agora fechou as 4 ligações que ele precisava para fechar aí a regra do octeto, os 8 elétrons na última camada, ok? Então, olha só, esse segundo carbono aqui na frente dele fez uma, duas, três. Precisa de quantas ligações ainda para fechar 4? Uma. Então, eu vou colocar nele um hidrogênio só, ok? Beleza? Então, olha só, esse terceiro carbono aqui, ele fez uma, duas, 3 ligações. Para fechar 4 ligações, vou acrescentar a ele mais um hidrogênio. Pronto, fechou 4 ligações. Agora esse outro carbono aqui na frente. Uma, duas, três,
4. Galera, aqui ele fechou 4 ligações certinho. Tem necessidade de colocar hidrogênio? Não tem, certo? Aqui ele já fechou as 4 ligações, não preciso completar com hidrogênio. Esse outro carbono aqui na frente, também 1, 2, 3, 4. Fechou 4 ligações, tem necessidade de colocar mais um hidrogênio? Não tem, já fechou as ligações que ele precisava. Esse outro aqui da frente, uma ligação só. Bom, precisa de mais 3 para fechar 4. Então eu vou completar essas ligações que faltam com 3 hidrogênios. Pronto, olha que bonitinho, fechou as 4 ligações que ele precisava. Bom, tudo ok, tudo tranquilo, mas isso aqui dá muito trabalho, gente. Representar a cadeia carbônica desse jeito dá muito trabalho. Imagine toda hora ter que representar esses hidrogênios dessa forma, não dá certo. Por isso que nós vamos utilizar a fórmula estrutural condensada, certo? Nós vamos simplificar esses hidrogênios aqui num índice só. Olha só, por exemplo, carbono simples, uma dupla, simples, uma tripla, carbono, simples, carbono. Certo, tá aí. Olha só, vamos condensar, em vez de representar todas as ligações do hidrogênio, eu vou representar apenas o índice, o número de hidrogênios que eu tenho em cada carbono. Por exemplo, esse carbono aqui ele tem 3 hidrogênios. Aí eu vou colocar aqui, ó, H3. Então, em vez de ficar representando toda a fórmula estrutural, todas as ligações covalentes acontecendo, eu vou deixar condensado, simplificado assim, beleza? Bom, aqui como é um hidrogênio só, posso colocar assim, HC ou CH, tanto faz, certo? Aqui também, um hidrogênio só, CH. Esse aqui, como não tem hidrogênio, vai ficar assim mesmo, beleza? Esse aqui também vai ficar assim mesmo. E o último, que tem 3 hidrogênios, eu coloco H3 também, beleza? Então, essa é uma forma mais simplificada de escrever essa cadeia, beleza? Porém, também nós temos a forma bastão de escrever um composto orgânico. Como assim, professor, uma forma bastão? Na forma bastão, nós representamos cada carbono por uma ponta. E as ligações entre os carbonos e com outros elementos diferentes de hidrogênio, nós representamos pelos traços, ok? O professor está meio confuso, vai na prática, beleza, vamos lá. Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia carbônica? Vou colocar uma setinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, então eu preciso ter 6 pontas nessa estrutura bastão. Como é que vai ficar? Eu costumo dizer assim, a partir do momento que você colocou a caneta ou o lápis no papel, já conta um carbono, beleza? Então eu tenho que fazer 6 pontas aqui. Então a primeira ponta é quando eu encosto já no papel. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, fechei as 6 pontas que eu precisava. Cada ponta desses bastões é um carbono. Então tem um carbono aqui, 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 aqui e aqui. Ai, aqui, ali. Ai, que bonitinho, professor. Então, olha só. Então, nós temos aqui 6 pontas e cada ponta é um carbono. Beleza? Agora, vamos colocar as ligações. Vamos representar as ligações. Ó, esses 2 carbonos aqui se ligaram por uma ligação simples. Então, eu vou deixar apenas um único traço entre eles aqui. Tá? Então, até acho que eu vou colocar uma setinha aqui. Ó. Essa ligação representa essa daqui. Esses outros 2 carbonos aqui, ó, eles fizeram uma dupla. E aqui, ó, eu tenho uma simples. Como é que eu vou representar? Bom, coloco mais um traço aqui embaixo. Pronto, está feita a dupla. Olha só, o terceiro e quarto carbono por uma simples. Preciso mudar alguma coisa? Não preciso, né? Já está um traço único aqui indicando a simples ligação. O quarto com o quinto carbono é uma tripla. Ai, professor, é uma tripla. O que eu vou fazer agora? Bom, eu coloco um traço em cima, um traço embaixo. Ó. 1, 2, 3 ligações, uma tripla ligação. Agora, o quinto e o sexto carbono também vão fazer uma simples ligação. Tá aí,
a simples ligação entre eles. Beleza? Essa é a fórmula bastão, então, dessa cadeia carbônica. Tá bom? Então, pode aparecer a fórmula estrutural, né, um pouco mais condensada. E essa aqui é a fórmula bastão. Beleza? Bom, professor, você falou que nós íamos fazer exercício de hibridação e até agora eu não vi nenhum exercício de hibridação. Vamos ao exercício de hibridação. Eu quero então identificar com vocês aqui qual é a hibridação de cada carbono nessa cadeia, certo? Eu vou reescrever aqui nessa fórmula bastãozinha aqui essa cadeia para eu conseguir deixar menos poluída a figura. Aqui está muita coisa já escrita nela. Então, olha só, tá aqui a minha figura. Vamos identificar primeiro os carbonos, certo? Então, aqui carbono, 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 carboninho, carboninho, carboninho. Por que eu falo para os alunos colocarem os carbonos na fórmula bastão? Porque você vai conseguir visualizar todos os carbonos que estão na cadeia. Você não vai esquecer de nenhum. Às vezes, o aluno ele esquece carbonos pelo caminho e isso é crucial no enunciado e na resolução de uma questão, ok? Então, marque todos os carbonos que tem na fórmula bastão para você ter uma ideia, se localizar aonde estão todos os carbonos, beleza? Agora, vamos mudar a hibridação deles, beleza? Olha só, gente, uma revisão básica aqui. O carbono que faz 4 ligações simples, as 4 ligações dele são simples, os orbitais de ligação dele são híbridos do tipo sp3. Então, eu chamo o carbono que faz 4 ligações simples de carbono sp3. Já aqui, ó, o carbono que faz uma dupla e duas simples, os orbitais híbridos de ligação dele são do tipo sp2. Por isso que nós apelidamos ele de carbono sp2. E os carbonos que fazem duas duplas, uma simples e uma tripla, os orbitais de ligação deles, híbridos, são do tipo sp. Por isso que apelidamos tanto esse, de duas duplas, quanto esse outro ali, de uma tripla e uma simples, de sp também. Beleza? Olha só. Olha esse carbono aqui, gente. Olha esse primeiro carboninho aqui. Esse carbono, gente, ele fez ligação dupla? Não fez. Uma coisa que eu gosto também de dizer aqui também é o seguinte. Ligação dupla, gente, sempre vai aparecer na fórmula bastão. Sempre vai aparecer. Não tem como esconder uma dupla, não tem como esconder uma tripla ligação. As duplas e as triplas sempre vão aparecer, ok? Mas as ligações simples, elas podem estar escondidas na forma de hidrogênio. Por exemplo, na forma bastão eu representei o hidrogênio aqui? Não, só o carbono em cada ponta que eu consigo saber que ele está. O hidrogênio eu tenho que saber calcular na hora, ver quantos hidrogênios tem, ó, por meio da ligação que a gente fez aqui em cima, que nem esse exemplinho que a gente fez aqui. Para achar o número de hidrogênio que cada carbono tem, eu vejo quantas ligações aquele carbono fez e quanto resta para ele chegar até 4. Aí eu completo com hidrogênio. Então, olha só, esse carbono aqui que eu fiz a setinha aqui embaixo, ele fez essa ligação simples. A pergunta que eu faço é, ligação dupla e tripla não se esconde. Então, esse carbono, ele só fez simples ligação. Professor, tem certeza disso? Absoluta. Porque se ele tivesse feito alguma dupla, apareceria na fórmula bastão. Professor, mas eu quero ainda provas. Olha só, gente. Esse carbono, ele fez quantas ligações? Uma só. Ele precisa fechar quantas? 4 ligações. Uma já foi feita. Falta quanto? 3. Quantos hidrogênios ele tem aqui? 3, então. Cada hidrogênio só faz simples ligação. Lembra? Hidrogênio só faz simples ligação. Então, esse carbono fez uma ligação simples com esse carbono e ele fez 3 ligações simples com cada hidrogênio que ele está ligado aqui. Fechou 4 ligações simples. Por isso que a hibridação desse carbono é hibridação sp3. Beleza? Então, gente, se você vê um carbono que na fórmula bastão tudo à volta dele é tudo simples, pode marcar que ele é sp3. Porque dupla e tripla ligação não se esconde, beleza? Olha só esse outro carbono aqui. Esse carboninho aqui, bonitinho aqui, ó, essa ponta. Esse carbono, gente, ele fez uma dupla, porque dupla não se esconde. Mas ele fez quantas duplas? Uma só. Quando o carbono faz uma dupla só, gente, ele cheira carbono
híbrido sp2. Então, quando o carbono fizer uma dupla ligação, uma só, pode marcar a hibridação dele vai ser sp2. Porque carbono que faz uma dupla e duas simples é um carbono onde os seus orbitais híbridos de ligação são sp2. Beleza? Agora olha esse outro carbono aqui de baixo. Esse carbono de baixo também fez, ó, essa dupla ligação. Ué, mas essa dupla ligação não é desse carbono aqui de cima, professor? Ué, os dois estão se ligados um no outro. Então, essa dupla é tanto desse quanto desse, beleza? Então, olha só. Esse carbono fez uma dupla. Uma dupla só cheira a que tipo de hibridação? Ah, cheira hibridação sp2, beleza? Vamos para outro carbono. Olha só. Esse carboninho aqui de cima, gente, ele fez uma tripla ligação. Carbono que faz uma tripla ligação cheira a hibridação sp, certo? Professor, e se ele tivesse feito duas duplas, aí ele seria sp também, ok? Então, o carbono sp ou faz duas duplas ou uma tripla. Pode marcar, ele é sp. Olha só, esse outro carbono aqui de baixo, ele também fez tripla ligação, porque esses dois aqui estão ligados por meio de tripla ligação, beleza? Então, esse carbono aqui também é um carbono do tipo sp. O último carbono agora da ponta ali, esse aqui, ó. Esse carbono, gente, ele fez uma simples ligação. Novamente, lembre disso. Tem como esconder dupla e tripla ligação numa fórmula bastão? Não tem. Como não tem como esconder a dupla e tripla numa fórmula bastão, significa que esse carbono, essa ligação dele, aqui é simples, mas as outras também que ele está fazendo com outros hidrogênios que estão escondidos, ah, mas quantos hidrogênios são, professor? Simplesinho. Ele fez uma ligação só. Para fechar 4 precisa de quantas ligações? 3. Então ele está ligado a 3 hidrogênios. Então, essa ligação é simples e a ligação com cada hidrogênio que ele está fazendo aqui também é simples. Isso quer dizer que todas as ligações dele são simples. Por causa disso, a hibridação desse carbono é sp3. Beleza? Bom, é bem tranquilo, é bem sossegado. Nós vamos continuar fazer isso na outra aula também, mais um exercício, quero explicar mais algumas coisinhas, ou variar um pouquinho as fórmulas estruturais, para a gente conseguir achar alguns impasses que pode aparecer na hibridação, ok? Como que eles podem perguntar isso daqui na prova, gente? Eu já vi questão cobrando a seguinte situação. Eles jogam uma cadeia e eles perguntam para você, quantos carbonos, nessa cadeia há 3 carbonos sp3. Nessa cadeia há 2 carbonos sp. Então você tem que contar os carbonos sp3 e os carbonos sp2 e os carbonos sp na cadeia, caso ela tenha. Tem cadeia que não vai ter carbono sp2, tem cadeia que não vai ter carbono sp3, sp, tá bom? Então nesse caso aqui nós temos, olha só, 2 carbonos com hibridação sp3. Nós temos aqui 2 carbonos que com hibridação sp2 e também 2 carbonos com hibridação sp. Também pode perguntar geometria, gente. Aqui no caso, quem é sp3, geometria tetraédrica. Ângulo que separa, 109 graus. Ângulos aqui do sp2, geometria trigonal plana, trigonal planar, com separação de 120. E sp, geometria linear desses carbonos, com ângulo de separação de 180. Ok? Bom, gente, então na próxima aula nós vamos continuar tratando desses assuntos aí, desses detalhes e também de hibridação dos carbonos de uma cadeia, principalmente na fórmula bastão, ok? Então acompanhe a próxima aula.